sabe como faz a coisa mais esse poder que tem. Ela vem me conhecer, ela vai e vira mais, olha pra trás e curte a noite, meu bem. Juro não passar de hoje, é só pose, fica toda se querendo, mas enfim você vem. Pra resenha mais tarde, marca de base, o que tu preferir, baby, fica à vontade, Primeiramente, eu estarei explicando a definição formal de limite, que muitas das vezes não é ensinada nos cursos de cálculo, porque não é cobrada nos exames intelectuais, nas provas. Mas como um amigo meu me pediu uma questão onde aparece no enunciado a definição formal de limite, e ele acabou não entendendo, eu vou explicar aqui essa definição formal de uma forma bem didática. Antes de mais nada, vamos relembrar o que é o módulo de x menos a menor que k. Como que a gente pode representar? O que isso significa? Vamos imaginar uma reta onde eu tenho um ponto dado A e eu percorro o intervalo em k unidades, tanto para a direita quanto para a esquerda, ficando no intervalo de A mais K e A menos K, com o A centrado no meio. Uma das definições de módulo é que módulo de x menos a significa a distância de x até a, ou de a até x, tanto faz, porque módulo é uma distância que é sempre positiva. Então aqui ele está querendo dizer que o módulo de x menos a, ou seja, a distância de x até a, é menor que k. Repara que se eu escrevo um x dentro desse intervalo de a mais k e a menos k, realmente a distância de x até a é menor do que essa distância de a até a menos k, que é k, né? Ou seja, em outras palavras, dizer que o módulo de x menos a é menor que k é o mesmo que me garantir que o x está dentro desse intervalo limitado de a menos k até a mais k. Por exemplo, se eu pegar um valor fora desse intervalo, um valor aqui, claramente a distância de x, se ele estivesse aqui fora, até a, é maior do que a distância de a até a mais k, que é k. Ou seja, resumindo, o módulo de x menos a menor que k significa dizer que eu estou garantindo que o x está no intervalo, ele pertence ao intervalo de a menos k até a mais k. Seja f de x definida no intervalo contendo a, podendo não estar definida em a. Como assim não estar definida em a? Não tem problema, porque quando a gente se trata de limite, o x tendendo a a, ele na verdade ele não vai ser a, ele vai se aproximar de a. Ele quer ser a, ele tende a ser a, mas ele não é. Então não importa se a função está definida ou não no ponto x igual a a, já que o x obrigatoriamente é diferente de a. Então temos limite, que se escreve assim, lim ou limite de f de x quando x tende a, ou seja, quando x se aproxima de a função se aproxima, a imagem se aproxima de quem? Se aproxima de L, e L é exatamente a resposta desse limite. Se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, para o limite existir com x tendendo a a, existe um delta maior que zero, tal que a distância de f de x até o limite é menor que epsilon, sempre que, ou desde que, a distância de x até a esteja entre delta e zero. Aqui não é maior ou igual a zero exatamente porque o x vai ser diferente de a, então esse módulo aqui nunca vai dar zero em si. Lembrando que dizer que o módulo de x menos a é menor que delta significa dizer que o x ele pertence ao intervalo que vai de a mais delta até a menos delta.
Essa definição é um pouco carregada, é um pouco saturada, mas eu vou representar ela no gráfico e vai ficar um pouco mais fácil de entender. Bom, aqui eu tenho uma função dada, função essa que é contínua, ela não apresenta um salto. Eu tenho um dado ponto A e a imagem, que seria o limite, né? F de A. Aplicando a definição, eu vou abrir um intervalo de A mais delta e A menos delta. O A mais delta vai me retornar a uma imagem de L mais epsilon. E o A menos delta vai me retornar uma imagem de L menos epsilon. Se a distância de x até A é menor que delta, sempre que isso acontecer, ou seja, quando x, em outras palavras, estiver entre A mais delta e A menos delta, a imagem f de x, a distância dela até o limite, que é o L, obrigatoriamente vai ser menor que epsilon. É isso que aquela expressão significava, é isso que ela queria dizer. Ou seja, eu posso tomar um x tão próximo de A quanto eu queira, que f de x também vai se tornar cada vez mais próximo do limite. E essa é a definição de limite. Se o x tende a A pela esquerda, f de x vai tender a ser L. Se ele tende a A pela direita, da direita para a esquerda, obrigatoriamente a imagem também vai tender ao limite da função. Repara também que é muito importante saber calcular o limite, porque mesmo que a função apresente uma indefinição, essa função, por exemplo, ela é indefinida para x igual a A. Quando x é igual a A, aparece uma bolinha aberta, ela não possui uma imagem própria. Porém, possui um limite, possui uma aproximação da sua imagem. Por quê? Porque eu posso pensar em intervalos de A mais delta e A menos delta, com o x dentro desse intervalo, ou seja, com a distância de x até A, ou o módulo de x menos A menor que delta, e maior que zero, já que o A e o x não vão ser iguais, já que é indefinida para A, vai me retornar uma imagem que obrigatoriamente o f de x vai estar entre esse intervalo de L mais epsilon e L menos epsilon. E ainda vai se aproximar do limite que eu quero. Agora eu reescrevi outra função que ela é contínua para x diferente de A. Repara que quando x não é igual a A, ela possui um padrão. Ela é uma reta, uma curva, na verdade, né? Que segue esse padrão. Mas quando x é igual a A, ele foge do padrão. Não, como esse ponto aqui está aberto, é uma bolinha aberta, na verdade a imagem de x igual a A está aqui em cima. Isso desrespeita o limite nesse ponto, mas não me impede de calcular o limite, até porque o x, como eu já disse, não é A, mas sim ele tende a ser A. Ou seja, a função ela possui um limite, porém para x diferente de A. Aqui, mais uma vez, eu escrevi o intervalo de A mais delta e A menos delta e suas respectivas imagens, L menos epsilon e L mais epsilon. E tomei um x tão próximo de A quanto eu queira, eu posso me aproximar cada vez mais de A. De fato que a distância de x até A, ou o módulo de x menos A, é menor que delta, porque obrigatoriamente eu estou afirmando que x está nesse intervalo de A mais delta e A menos delta. Por conseguinte, a imagem de x vai estar entre L mais epsilon e L menos epsilon. Agora eu trouxe uma questão simples só para colocar em prática essa definição. Prove que o limite de 3x menos 1 com x tendendo a 1 é igual a 2. Talvez seja um pouco óbvio, porque como 3x menos 1 é uma reta,
ela é definida para qualquer ponto, basta eu aplicar o x dentro da função. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Não tem problema nenhum em perceber que realmente o limite dessa função, quando x se aproxima de 1, a imagem vai se aproximar de 2. Porém, eu quero provar algebricamente, de uma forma formal, que esse limite existe. Então, vamos para a definição. Mais uma vez, definição de limite. Limite de f de x quando x tende a ser a é igual a L. Se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que módulo de f de x menos L é menor que epsilon, sempre que o módulo de x menos a está entre delta e zero. Bom, então eu vou aplicar essa definição. F de x é a função, é a lei de formação, que seria 3x menos 1. E L é o limite, que é 2. Então eu vou reescrever módulo da função 3x menos 1 menos o limite, que é 2, fecha o módulo, é menor que epsilon. Simplificando, vai ficar 3x menos 3 em módulo é menor que epsilon. Eu posso colocar o 3 em evidência, vai ficar módulo de 3 vezes x menos 1 em módulo é menor que epsilon. Como 3 é um número positivo, eu posso tirar ele do módulo, porque o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. E o módulo de 3 é 3 mesmo, então eu vou passar o 3 dividindo. Então, o módulo de x menos 1 é menor que epsilon sobre 3. Agora, vamos comparar. X tendendo a, o módulo de x menos a é menor que delta. Mas eu encontrei uma expressão que x menos 1 em módulo é menor que epsilon sobre 3, com x tendendo a 1. Ou seja, eu posso comparar e dizer que o delta ele vai estar limitado em epsilon sobre 3. Ele vai ser sempre menor que epsilon sobre 3. Em outras palavras, esse limite existe. Esse limite existe porque... Então, está provado que o limite existe, porque quando eu tomo um x tão próximo de a quanto eu queira, no intervalo de a mais delta e a menos delta, vai me retornar na função uma imagem, que seria f de x, que vai ser tão próximo de 2 quanto eu queira. Quanto mais eu me aproximo de a, que é o valor que x tende, meu f de x vai tender ao limite, que é 2.